por que a TCC, quando se junta com o Mindfulness, funciona? Porque hoje a TCC não é mais TCC, né? É TCCM, Terapia Cognitivo Comportamental e de Mindfulness, tá? O Mindfulness foi acoplado à TCC, isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as formações são feitas lá nos Estados Unidos, você ganha um certificado, e então o Mindfulness é uma ciência, não é assim, uma técnica milenar que blá, blá, blá. É uma técnica científica e foi testada. Quer ver? Vários estudos mostram, e depois eu vou mostrar uma ressonância, só para explicar, antes de mostrar a ressonância, onde que a ansiedade é gerada, né? No córtex pré-frontal, uma área não verbal. Então, aqui é que estão os nossos pensamentos. Onde que o remédio atua? O remédio atua no tronco encefálico, que é onde a ansiedade acontece. Então, os pensamentos desencadeiam a amígdala no tronco encefálico, na amígdala, uma resposta adrenérgica ao perigo, ou seja, os hormônios, os neurotransmissores vão fazer com que o corpo todo reaja a um perigo, só que é um perigo que não existe, porque você está só pensando que vai perder emprego, você não está perdendo emprego. Então, o remédio vai atuar nessa área, vai tirar, vai fazer a amígdala, entre aspas, parar de produzir cortisol, grosso modo, para não entrar aqui na fisiologia do negócio, até porque eu não manjo tanto assim. Vai atuar na amígdala e a ansiedade vai diminuir, ok? Só que quando tira o remédio, a amígdala volta a produzir como antes. Por isso que não adianta tomar só o remédio e parar de tomar remédio faz a ansiedade voltar. Onde que a terapia atua? A terapia atua no córtex frontal, na área verbal, tá? Que é atrás da pré-frontal. Então, por que não funciona a terapia? Porque utilizar a fala e o racional para tentar fazer o paciente melhorar é ineficaz, não é eficaz contra a força da resposta instintiva de fuga e luta. Então, se existisse uma hierarquia das coisas, digamos assim, relativas à mente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai sempre priorizar a nossa sobrevivência a qualquer outra coisa. Então, isso se chama negatividade intrínseca. Então, por exemplo, se você anda na sua rua toda semana e você, sei lá, vai para o supermercado toda semana andando e você não presta atenção nas coisas, porque você está no celular, você está andando e você não presta atenção nas coisas. Agora, se um dos dias você estiver andando para esse supermercado a pé e você pisar no buraco e quebrar o pé, você vai sempre lembrar daquele buraco. Então, na prioridade das coisas, o cérebro vai priorizar a tua sobrevivência, ao invés de priorizar, óbvio, né, que quando você quebra o pé, por que o cérebro não fala assim, pega o celular e tira uma foto, né? Ou vai responder tua mãe agora no Zap lá, porque sobreviver é mais importante do que responder sua mãe naquele momento. Então, racionalizar pela terapia, na hierarquia, é menos importante do que a resposta à fuga e luta que você está dizendo que existe lá fora, que existe um perigo, né? Então, assim, né? A primeira coisa que você chega na terapia que te perguntam é o que você busca realizar na vida que você ainda não realizou, o que você precisa na sua vida para ser feliz. Nossa, essas perguntas terapêuticas para um ansioso, isso abre um buraco, né? Eu tenho um paciente que começou a ter crise de pânico depois que ele fez psicanálise, porque ele já tinha ansiedade, ele já tinha crise, ele desenvolveu pânico, porque a mulher não parava de fazer perguntas. E tudo que ele queria era parar de se fazer tanta pergunta. Quando ele ia na sessão, ele voltava para casa, ele ficava sem dormir, de tanta pergunta que ele se fazia e de tanta pergunta que a psicanalista fazia. Então, assim, realizar, né? O ansioso fala assim, meu Deus, eu não realizei nada ainda, eu tenho que realizar. E em milésimos de segundos, o estômago do ansioso já revira, né? Meu Deus, eu deveria ser feliz, a terapeuta está perguntando, né? O que eu preciso para ser feliz? Eu não sou feliz, tem algo de errado comigo. Então, quando o paciente tem ansiedade, qualquer pergunta desse tipo que se faça é um abismo sob os pés dele, né?
Então, a racionalização ela não funciona, e inclusive pode ser um tiro no pé. E o que funciona? Bem, o que vai desativar a área da amígdala é essa área mais elaborada do cérebro, né? Ferramentas que estimulem a área do córtex pré-frontal, que é uma área não verbal. Então, racionalizar não resolve a ansiedade, não desliga o esquema da ansiedade. E a área do cérebro que tem um potencial de tirar o paciente desse modo de sobrevivência e ajudá-la a parar de entrar em fuga e luta é o córtex pré-frontal. E aqui é que estão, né, as áreas receptivas das técnicas de mindfulness, elas vão atuar aqui. Como que funciona isso? Vou mostrar aqui um slide. São 4 grupos que participaram dessa ressonância, o grupo de controle, né? Você vai ver sempre 3 cortes de cima para baixo do cérebro. Ali está marcado, onde está circulando de vermelho, a atividade da amígdala. Pode ver que está bem intensa, uma área grande, né? Esse é o tronco encefálico. No grupo que tomou medicação, você pode perceber uma diminuição dessa área da amígdala, né? Nos 3 cortes do cérebro. O outro grupo é que tomou placebo, né? Já em comparação ao remédio, diminui bastante, ó. Placebo é a farinha, né? E as técnicas de mindfulness que funcionam como um placebo também diminuem muito a atividade na área da amígdala. Agora, se você observar o córtex pré-frontal no mindfulness, né? Ele está muito mais estimulado do que nos outros grupos, né, que passaram pelo placebo, que passaram pela medicação, ali onde está sendo circulado as áreas bem pouco estimuladas do córtex pré-frontal. Então, isso mostra que os estudos científicos estudam o pensamento, que o pensamento muda a química do cérebro. Tanto o placebo quanto o mindfulness, o placebo que é comprimido fake, né? Ou às vezes é água. Então, o mindfulness nada mais é do que aprender a domar os pensamentos negativos, né? Conseguir dissolver o enredo negativo. E as técnicas de mindfulness, elas não servem para relaxar, não é esse o objetivo. As técnicas de mindfulness têm que ter uma história, porque quando você tem uma história, você desliga daquela história que tua mente está contando e se conecta em outra, e as sensações no seu corpo mudam.